Boa tarde a todos, sejam antes de mais bem-vindos. Agradeço particularmente a presença dos senhores vereadores, Sr. Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, Reverendíssimo Arcebispo Primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga, Srs. Presidentes de Junta, demais autarcas, ex-autarcas também muito nos honram com a sua presença, Sr. Presidente da ACIF, de outras entidades, associações, empresários que aqui estão hoje connosco, forças policiais e demais convidados. Uma primeira saudação também para o painel que hoje nos introduziu nos temas que são centrais a este nosso debate, que queremos que seja bem sucedido para que esse sucesso do debate e dos contributos também seja uma forma de trazermos um conjunto de outros contributos qualificados para o nosso futuro coletivo. Um painel de peritos, um painel de consultores, de profissionais com experiência feita, cujo know-how muito vai contribuir para que este projeto que queremos construir enquanto comunidade seja um projeto tecnicamente alicerçado, que muito além do voluntarismo e da disponibilidade para as pessoas darem o seu contributo, tenha aquele vetor qualificado da tecnicidade, do saber feito, da experiência académica e profissional que cada um dos quatro em si converge para que possamos construir o projeto que desejamos. Nós, quando tomamos a decisão de construir o plano estratégico de Vila Nova de Famalicão, este projeto a que chamamos Famalicão Visão 25, tínhamos muitos caminhos para lá chegar. Tínhamos caminhos mais fáceis, porventura mais expeditos, certamente caminhos mais imolduráveis, porque nos permitiriam construir um dossiê com umas centenas de páginas, à semelhança de muitos outros que se vão construindo por este país fora. Mas nós não quisemos, desde o início, construir um plano estratégico qualquer, porque nós achamos que Famalicão não é um município qualquer. Nós não quisemos para Famalicão um plano estratégico que tanto se podia aplicar a Famalicão como a qualquer outro concelho deste nosso país. Nós somos mais ambiciosos. Nós quisemos e queremos mais para o nosso concelho. E por isso, desde logo rejeitámos o caminho mais simples, o caminho clássico, o caminho mais fácil, o caminho do plano estratégico que podemos solicitar ou encomendar, como já aqui foi hoje referido, a uma qualquer entidade, a um qualquer parceiro, a uma qualquer instituição ou pessoa qualificada que felizmente temos neste país. Nós escolhemos, porventura, o caminho mais difícil, o caminho cujo resultado é menos previsível, o caminho em que o Presidente de Câmara e o Executivo têm menos influência na sua demissão, mas o caminho mais genuíno, o caminho que vai mais de encontro àquilo que são as expectativas dos famalicenses. Porque nós entendemos e temos essa convicção desde o início que o exercício do mandato autárquico não é um exercício fechado. Não pode ser um exercício do mandato pleno. Quando as pessoas confiaram em nós e, maioritariamente, através do voto, legitimaram o exercício das suas funções, não nos deram poderes ilimitados. Simplesmente nos incumbiram de uma tarefa, nos incumbiram de uma função, sem que esse trazer de uma tarefa e de uma função para os nossos ombros significasse uma separação entre o mandante e o mandatário. Nós, depois do ato eleitoral, não nos isolamos daqueles que participaram no processo. Pelo contrário, nós devemos ir ao encontro deles. Porque eu acredito que a participação democrática não se esgota nos atos eleitorais. Mas esta frase feita, que muitas vezes é usada, tem que ser secundada por atos concretos. Quantas vezes ouvimos dizer que é preciso que as pessoas participem, que é preciso uma dinâmica de envolvimento dos cidadãos, que é preciso que a comunidade e cada uma das pessoas tenham uma visão e uma atividade mais intensa no seu futuro coletivo. Mas este paliativo, desculpem chamar-lhe assim, tem que ser secundado com atos concretos. Eu pensei, não há melhor oportunidade do que esta. Não há melhor oportunidade para chamar os famalicenses do que quando estamos a procurar identificar o nosso horizonte e o nosso cenário para Famalicão em 2025. E quando quisermos construir este cenário para Famalicão em 2025, imediatamente percebemos que esta era a oportunidade única de nós instituirmos, de nós criarmos condições para que este diálogo concertado, para que esse processo co-construtivo fosse ensaiado em comunidade. Há pouco
ouvimos falar das dificuldades da governança. É verdade. A governança é um dos objetivos também deste quadro. Para além dos 3 vetores do crescimento, a questão da governança é essencial. A questão do novo modelo, do novo paradigma que temos criado de relacionamento entre quem governa e quem é governado. Nós temos que acabar com a ideia da trincheira, em que de um lado estão aqueles que governam, do outro estão aqueles que são governados. Nós temos que acabar com aquela ideia de que de um lado estão uns que tomam decisões, do outro estão aqueles outros que se limitam a acatar ou a ripostar ou a não concordar com as decisões. Nós temos ensaiado soluções legislativas, cujo objetivo é aproximar e fomentar a participação. Mas faltam casos concretos, faltam casos práticos. E desculpem, nós temos a ambição de este projeto de Famalicão 25 ser um caso concreto, ser um caso prático. E ser um caso concreto e um caso prático que simbolizem que é possível executar tarefas desta forma. Que simbolizem e sinalizem que, executando tarefas desta forma, somos melhor sucedidos. Construímos um plano melhor para o nosso futuro. Porque é do nosso futuro que se trata. Mas não é do futuro do Executivo Camarário. Não é do futuro de um comissariado, por muito habilitado que ele seja. É o futuro de uma comunidade que está em causa. E aquilo que nós temos procurado difundir é que, quando está em causa o meu futuro, eu nunca posso aliar-me dele. E, no fundo, o que nós queremos com este projeto, com os 30 dias que vão decorrer a partir do dia de hoje, é exatamente convocar os famalicenses, convocar os empresários, convocar os autarcas, convocar os grupos informais, convocar o tecido associativo, mas, acima de tudo, convocar os cidadãos. E permitam-me um ligeiro à parte. Não é convocar os indivíduos, é convocar os cidadãos. Nós não queremos que o contributo que aqui seja dado seja aquele contributo egoístico, aquele contributo superficial, aquele contributo a priorístico, aquela ideia inicial que nós temos da preocupação do hoje, da minha porta, da minha rua. Não. Nós queremos o contributo do cidadão, que tem a expectativa do futuro, que tem um horizonte que vai além do hoje e do eu. E às vezes não é fácil fazer esta distinção, esta separação entre o hoje e o eu e aquilo que é a minha dimensão enquanto cidadão numa comunidade. Mas nós, a este nível, também queremos despertar essa consciência cidadã que existe em cada um de nós. Porque esta participação, muito mais do que um contributo para o resultado a que nós queremos chegar, é também um processo em que nós queremos que cada pessoa se envolva para que também seja melhor cidadão. Nós, com esta iniciativa, nós, com este percurso, como também aqui já foi dito e corresponde ao nosso objetivo, nós queremos muito mais de construir um plano estratégico. Nós temos a ambição de ajudar a transformar a sociedade. Nós temos a ambição de criar melhores cidadãos, sem qualquer tipo de dirigismo, sem qualquer tipo de interferência, mas trazer as pessoas à participação na causa pública. Nós conhecemos a sensação e os sentimentos de desencanto que muitas pessoas têm, nomeadamente perante a classe política. E sem deusificar nem diabolizar quem exerce cargos públicos, é preciso que muitas vezes os atores públicos, como as câmaras municipais e outros agentes, também sejam exemplares. Também deem o mote, também deem o primeiro passo. E não nos limitemos nós, agentes políticos, a dizer que os cidadãos não participam. E os cidadãos a dizer que os agentes políticos não permitem essa participação. Alguém tem que passar para o outro lado da rua. E nós fizemos. Nós vamos ao encontro dos cidadãos. Vamos ao encontro de uma forma genuína. Trazendo desde logo a participação daqueles que estão mais perto de nós. Os colaboradores da Câmara Municipal. Aquelas mulheres, aqueles homens que diariamente, ao longo de mais ou de menos anos, trabalham na Câmara Municipal. Se relacionam com os diferentes setores daquilo que é a gestão autárquica do nosso dia-a-dia. Que conhecem o nosso concelho. Que sabem o que nos faz falta. E que sentem muito mais do que outras pessoas aquilo que é o ser famalicense e o apelo que têm à causa pública. Nós também queremos estimular, desde logo, os nossos colaboradores para que participem nesta iniciativa. Mas a participação tem que ser muito abrangente. Tem que percorrer todas as faixas etárias. Tem que percorrer todo o concelho. Tem que trazer todas as sensibilidades. Eu tenho dito que muitas vezes somos abordados no sentido de nos perguntarem
quando é que nós queremos concluir este processo? Eu tenho dito algo que, por vezes, pode não ser compreensível. Nós não queremos concluir este processo. Nós queremos iniciar este processo. E o primeiro momento, a partir do qual poderemos concluir que o processo está iniciado, é a conclusão do plano estratégico. Porque é de um processo que se trata, que se vai cumprir em muitas outras etapas. Permitam, por isso, que, neste contexto e nesta oportunidade, lance o desafio. Vimos o contributo que o Renato aqui nos trouxe e a forma como ele contextualizou o contributo que nos deixou. O sofá, que eu tive a oportunidade de já experimentar, é confortável. Mas o conforto do sofá simboliza o conforto que nós queremos que as pessoas tenham quando participam na nossa vida coletiva. Ninguém deve senti-lo como um ónus, como um fardo, como um desafio intransponível, como algo que está ao alcance de alguns. Não. Sentar naquele sofá está ao alcance de todos. Nós queremos que todos o façam, para que todos contribuam para o nosso futuro coletivo. Muito obrigado.